Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa 11ª aula, aula 11 do curso Microsoft Teams, Gestão de Equipes, Gestão de Projetos com Microsoft Teams. Se você está pela primeira vez por aqui, rapidamente você pode assistir toda a playlist com as 10 aulas anteriores no youtube.com.br Mário Trentin, aqui no canal, mas você também pode se inscrever, caso você queira obter o certificado, lá em mariotrentin.com barra curso traço Teams, isso tudo está na descrição da aula aqui, ok? Então, facilmente aí você vai conseguir encontrar. E nós temos aqui os tópicos das aulas, serão 25 aulas, já estamos na nossa 11ª aula, então quase na metade do curso aqui. Temos 25 aulas, todo o conteúdo está por aqui. E eu tenho criado as aulas diariamente, né? Então, todos os dias a gente tem a aula. Eu gravo a aula para a gente poder cortar uns pedaços, né? Às vezes demora um pouco o login, enfim, deixo a aula gravada, mas participo aqui no chat. Estou respondendo todas as perguntas e, acima de tudo, pegando o seu feedback para verificar o que nós devemos incluir em outras aulas, né? Tem sido muito bacana, agradeço todo mundo que está participando. Você, na última semana, vai receber um link para fazer a prova e obter o seu certificado, ok? Então, quem está participando, entrei agora, como é que eu faço aí para obter o certificado, né? Muita gente manda essa pergunta aí. Volta lá, assiste todas as aulas, nas aulas coloca um comentário lá presente, oi, deixa um comentário lá na aula para saber que você participou. Você vai receber um e-mail, coloca esse cadastro aqui com o seu nome e e-mail, você vai receber um e-mail com a prova na última semana, na nossa 5ª semana de aula. Aí você vai fazer a prova, vai passar na prova e vai receber o seu certificado de 16 horas de conclusão do curso. E também, se você quiser chamar alguém, as pessoas só recebem o certificado durante o curso, tá bom? Então, muita gente depois, né, meses depois, ali, tô assistindo aqui, como é que faz para obter o certificado? Aí não tem mais certificado, porque o link fica desativado, não tem mais prova, né? Não é pro resto da vida ali, não tem como fazer, porque a gente não consegue controlar as pessoas que estão fazendo. Mas você vai sempre poder assistir e reassistir o curso diretamente aí na playlist no YouTube, ok? Tem outros cursos aí também, quem quiser verificar, tem o curso PMP, que tem 80 e tantas aulas aí também, mais de 40 horas para se preparar para a certificação PMP e CAPM, continua válido para você que quer fazer o exame agora. Tem o curso completo do Project Online, também tem 40 aulas, né, 39 aulas para você aprender a implementação, configuração, customização do Project Online. Tem o curso do Kinefin, tem um mini curso de gestão ágil, o curso de fundamentos da gestão de projetos. Então aproveita aí para navegar nas playlists conforme o seu interesse. Agora vamos ao que interessa. Nossa 11ª aula é a atualização de tarefas, maneiras de a gente atualizar as nossas tarefas e como é que a gente faz para acompanhar os gráficos do nosso Microsoft Planner. Eu vou mostrar algumas das limitações que a gente tem aqui no Planner também. Já venho falando disso nas aulas anteriores, né? Um parênteses aqui antes, mas o Planner é uma ferramenta de gestão intuitiva de tarefas. Não se esqueça disso, porque aí você tem que se adaptar, adaptar as suas necessidades àquela do software, ou então procurar algum outro software que faça mais coisas, tá? Ele não tem dependência entre tarefas, você já sabe disso, não tem tarefa mãe, tarefa filha, não dá para ligar um quadro no outro, não dá para você ter linha de base, né? Você não consegue criar campos no Planner, então eu quero colocar um campo de custo, um campo com uma lista que eu vou poder selecionar o tipo de tarefa, não dá para você fazer todas essas coisas. Por outro lado, é uma ferramenta simples e intuitiva que você aprende muito rapidamente, né? Então vai ensinar a sua equipe a usar o Planner, você vai gastar 1 ou 2 horas aí de treinamento para a sua equipe poder usar o Planner, tá? Se você for utilizar uma ferramenta como, por exemplo, o Azure DevOps, que eu venho mostrando aí em algumas coisas, né? Então você tem aqui o Azure DevOps, ele faz muito mais coisa, porém, uma ferramenta bastante mais difícil ali de implementar e de utilizar, ok? Então o que a gente tem que verificar no nosso dia a dia é a ferramenta que atenda a nossa necessidade. Vou falar um pouquinho dessas necessidades hoje, novamente, especialmente sob o ponto de vista dos gráficos, porque se você quer ter um monte de dashboards do Power BI, bem bonitões lá, né?
em que você consiga ver número de projetos, projeto por cliente, receita por projeto, quero ver horas gastas por projeto, quero saber hora de analista versus hora de engenheiro. Se você quiser um monte de gráficos aqui, você pode até criar um Power BI a partir do Planner, porque os gráficos que existem no Planner são mais simplificados, porém, nativo, o Planner nativo ali, né, sem fazer nada com ele, você não vai conseguir uma grande riqueza de detalhes. Por quê? Porque a única coisa que a gente tem é a tarefa, o bucket, a pessoa. A gente não sabe quanto tempo que as pessoas trabalharam, né? Para eu poder criar um dashboard como esse aqui, que está vindo do project, eu tenho aqui recursos por departamento, eu tenho aqui recursos por equipe, recursos por função, eu posso ver o nome das pessoas ou o tipo desses recursos, consigo acompanhar tanto esse mapa de capacidade aqui, em que eu vejo as pessoas e se elas estão superalocadas ou se elas estão com tempo sobrando, vamos dizer assim, né? Disponibilidade restante dessas pessoas aqui em termos de hora, hora por função, eu consigo filtrar por departamento, por equipe, consigo filtrar aqui num timeline, quero ver como é que vai ser o fim do ano, né? Outubro, novembro e dezembro, o último trimestre, vamos ter as pessoas saindo de férias, enfim, você quer ver aqui mapa de capacidade, recursos corporativos, resumos das atribuições, isso são coisas que você consegue criar no Power BI, mas que você precisa ter os dados, tá? Então isso aqui, já que hoje é o nosso dia de falar sobre relatórios e atualizações de tarefas, uma coisa que você precisa entender muito bem, né, é que antes de a gente criar qualquer tipo de relatório, qualquer tipo de dashboard, você precisa ter a estruturação dos dados, esses dados precisam estar em algum lugar, certo? Porque muita gente, às vezes, chega lá, mas, poxa, ó, eu tenho aqui esse desenho aqui, esse rabisco, esse PowerPoint, assim que eu quero o meu status report. Eu quero que tenha a curva S por custo, eu quero que tenha o avanço do projeto, eu quero que tenha o projeto por departamento, por tipo e tal. Eu falo, poxa, isso aí é legal, né? Bonito, aí dá pra gente fazer assim. Mas aonde que está dizendo lá na sua ferramenta de projetos, né? Você está usando Excel, SharePoint, enfim, Planner, Trello, seja lá o que você estiver utilizando, onde está te dizendo lá no seu Trello que esse projeto é um projeto de pesquisa e desenvolvimento e não um projeto de engenharia. Ah, não, isso aí a gente sabe pelo nome. Bom, você não vai conseguir criar um relatório se não existem campos para isso, certo? Eu quero saber o custo do meu projeto, mas esse custo, ele está lá no seu Asana, ele está lá no Trello, no Planner, enfim, ou não tem custo. Se não tiver o custo, ele não gera o relatório, tá? Então, isso que é uma coisa que às vezes as pessoas também não entendem tão bem, né? Porque o relatório aqui visualmente, né? Visualmente a gente poderia arrastar qualquer caixinha aqui e ele ia ficar muito bonitão. Mas automatizar os dados significa que eu tenho que definir uma padronização, uma base de dados, campos. Aí eu vou ler isso com o meu Power BI, vou me conectar lá, por exemplo, cada 2 horas, a cada 8 horas, e tudo que foi atualizado dentro de um determinado projeto vai ser trazido para cá, né? E trabalhado em termos de fórmulas ou métricas para que eu consiga mostrar esses meus indicadores e dashboards, tá? Então, para que eu possa ter resumos de atribuições, eu quero ver aqui a utilização de recursos, entre outras coisas, né? Poderia ver aqui um relatório de status do projeto, um one-page report do projeto. Esse aqui, por exemplo, é um one-page report. Ele mostra aqui o projeto que eu selecionar, daqueles que eu tiver acesso ao projeto, obviamente, né? Marco o meu projeto aqui e aí eu posso ver o status desse meu projeto. Então, como é que ele está aqui em termos de prazo, custo, quantos por cento foram realizados daquele meu projeto, os marcos concluídos, enfim, entregas por mês, eu consigo acompanhar aqui o meu projeto, de toda a lista de projetos que eu tiver acesso, né? Esse aqui, por exemplo, é um one-page report, né? Um status de projeto, que está lendo as informações lá do Project Online. Então, se alguém atualizar o projeto agora mesmo, vai lá e coloca algumas tarefas, completou mais, ele sai de 27%, vai lá para 35%, por exemplo. Então, isso aqui é uma outra coisa muito importante você ter em mente, tá, pessoal? Agora que a gente já está avançando aqui
Já na nossa 11ª aula, você já entendeu o que é a gestão de projetos, o que é a gestão ágil de projetos, já entendeu a gestão da operação, já entendeu como que a gente pode utilizar algumas das ferramentas existentes. À medida que você vai evoluindo e aumentando a sua maturidade, pode ser que você precise trocar de ferramentas, ou pode ser que você precise de maiores integrações entre as suas ferramentas existentes e outras ferramentas. Então já esteja preparado para isso, tá? Porque essa mudança, atenção, muita atenção para isso, né? Essa mudança, ela faz parte hoje do nosso dia a dia. Então, se você pensar aqui na Trentin, por exemplo, nós já trocamos de ferramentas e de integrações aí algumas vezes nos últimos 2 anos. Então, utilizamos um pouco Planner, depois utilizamos DevOps, utilizamos Proj com DevOps, temos SharePoint, e aí chegamos num modelo que hoje funciona para a gente, que pode ser diferente do modelo que funciona para você, né? Por esse motivo, inclusive, quando as organizações vêm trabalhar com a gente faz um levantamento das necessidades da organização, em vez de simplesmente sair, né, implementando as coisas lá que foram pedidas muitas vezes, né? Só um parênteses aqui em relação a isso, para a gente poder ir atualizar as nossas informações lá no Planner, tá? Então, se você precisa de dashboards mais complexos, você quer acompanhar um processo de compras lá dentro do Planner, aí você fala, poxa, mas aí o Planner não tem tanta rastreabilidade, linha de base. A gente pode construir um acompanhamento de compras com workflow, com aprovação, com duração, com cronograma de aquisições, com pedido de compra, com a gestão financeira de compra. Podemos construir isso, por exemplo, no SharePoint integrado com o Project. Podemos utilizar outras ferramentas para isso, tá? Então, como eu falei para vocês, vamos passar aqui para o nosso Planner, né, e a nossa atualização, mas nós costumamos sempre falar, né, que não tem o one size fits all, quer dizer, não tem uma solução única ali que sirva para todo mundo de bala de prata, né? Por isso, muitas vezes, nós começamos o nosso trabalho fazendo um diagnóstico, tá? Então, esse diagnóstico, o assessment, ele tem como objetivo entender o cenário da organização, seja em gestão de projetos, seja em gestão de equipes, para saber quais são os processos existentes, papéis e responsabilidades, para a gente ter a definição de como funciona aquela determinada equipe, e aí sim fazer o mapeamento de ferramentas, tá? Então, muitas vezes esse mapeamento de ferramentas é uma coisa surpreendente, porque a gente vê as organizações, né? Trabalhei recentemente com uma organização que ela estava usando 42 ferramentas diferentes desde o começo do projeto até o fim, que o projeto nascia num Word, mandava por e-mail, cadastrava no Excel, salvava no SharePoint, enfim, você vai pulando de ferramenta em ferramenta e isso é muito prejudicial, tá? Isso causa grandes atrasos aqui em projetos, tá? Riscos subestimados, má gestão, a gente não tem histórico, a gente não tem informações suficientes para a tomada de decisão no nosso projeto, isso é muita coisa ali difícil. Então a gente identifica esse processo atual e traça um caminho aqui, né? Com uma metodologia que usa o Leanception, usa Business Analysis para fazer aqui a análise da situação atual, entendimento, revisão das metodologias e ferramentas existentes. Muitas vezes a gente tem os processos, mas eles não estão seguidos, não estão sendo seguidos, e aí a identificação e melhorias de automatização, tá? Então tem vários exemplozinhos aqui. A gente pode até falar de alguns deles. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso aí, coloca nos comentários que eu falo um pouco dessa parte de diagnóstico nas nossas próximas aulas. Era só para abrir um parênteses aqui, porque muita gente está querendo fazer coisas aqui no Planner, né? Muita gente aqui do curso está querendo fazer coisas no Planner, que pode ser que ele não seja a ferramenta mais adequada, pode ser que ele não seja a única ferramenta, tá? Eu falei para vocês também que lá nas últimas aulas a gente vai trazer alguns outros softwares, né? E nessa questão de trazer alguns outros softwares, deixa eu abrir aqui aquelas nossas aulas aqui rapidamente.
você pode, inclusive, integrar o nosso Planner com outras ferramentas, como o Project, né? Eu fiz esse desenho aqui, esse rabisco, numa outra aula nossa. Você pode integrar o Project Online com o Azure DevOps ou Azure Boards. Você pode integrar o Project Online também com o Planner, tá? Porque aí, sobre o ponto de vista do usuário, essa que é a grande sacada de você ter uma plataforma de gestão de projetos ou uma plataforma de gestão de equipes. Porque na sua parte mais alto nível, a gente está conseguindo gerenciar o portfólio inteiro, as pessoas, as alocações, os custos, nós sabemos tipo de projeto, projeto por departamento, por estágio, uma série de coisas. Mas na execução, para o membro de equipe não precisa de toda essa complexidade. O membro de equipe, ele só quer ver as tarefas que estão no nome dele, arrastar essas tarefas até o final para ele poder concluir essas tarefas e concluir o seu projeto, né? Vou lá e abro minhas tarefas, eu consigo ver o que eu tenho que fazer no dia e eu consigo executar aquelas coisas que eu tenho no dia. Entretanto, com essa integração entre Planner e Project, o que que a gente consegue? A gente consegue que as pessoas que atualizam as tarefas, elas receberam tarefas lá de cima. Então, você tem uma governança aqui, porque as tarefas foram definidas no nível de projeto e portfólio, com alinhamento estratégico, com planejamento, mas agora os membros da equipe têm flexibilidade, eles têm flexibilidade na execução. Quem ainda não assistiu os vídeos que estão lá na playlist Ágil, eles falam um pouco sobre isso também, e eu acho que é muito importante você entender como é que a gente constrói uma chamada metodologia híbrida de projetos, né? Como é que eu posso combinar o Scrum e o Guia PMBOK, como é que eu posso combinar o Scrum e o Kanban. Então, vou deixar aqui novamente, recomendo fortemente que você dê uma olhada, né? Tem aqui a playlist aqui, tá? Então, aqui é a playlist de gestão ágil e a gente tem a possibilidade de você integrar metodologias, como, por exemplo, você tem aqui o PM Canvas. Então, o PM Canvas é uma metodologia muito utilizada, que, inclusive, a gente constrói o PM Canvas dentro do próprio SharePoint, dentro do próprio Project, porque é uma ferramenta que facilita muito o planejamento inicial do projeto, né? Que métodos que a gente vai utilizar, qual é a solução, situação atual, situação futura, porque facilita esse nosso planejamento aqui. Então, recomendo fortemente você assistir esse do Canvas, caso você ainda não tenha assistido, porque lá eu crio um exemplo de projeto utilizando o PM Canvas, ok? E também recomendo fortemente você assistir o Scrum e o Guia PMBOK, porque aqui a gente constrói uma metodologia híbrida de projetos juntos também, né, que permite você entender a possibilidade de fazer um planejamento macro do seu projeto, fazer o seu planejamento do portfólio, e juntamente com esse planejamento macro, ainda manter aqui na parte de baixo, onde eu estou construindo um backlog, manter aqui na sua parte de baixo a flexibilidade e a velocidade que você tem para poder gerenciar os seus projetos de maneira ágil. Só que é um ágil aqui em que nós temos o quê? Nós temos governança e escalabilidade. Porque no nível mais lá de cima, eu crio o portfólio, ideias, seleção, priorização, investimento, aprovações, workflow, linha de base, cenários de portfólio, e aí eu aprovo o projeto, crio lá meu gráfico gigante, porque ele tem que ter um deadline, tem que ter uma data, mas eu consigo organizar essas histórias aqui em blocos lá dentro do Planner, ou dentro do DevOps. A vantagem do DevOps é que você tem muito mais possibilidades. Eu posso criar campos lá no DevOps também, né? Posso fazer outras modificações. Mas aqui no Planner, no mínimo, eu tenho uma integração que eu levo e trago as tarefas, início, conclusão, as pessoas responsáveis. Isso pode ajudar bastante você e a sua organização, legal? Bom, vamos lá, vamos atualizar nossas tarefas aqui. Acho que é muito importante você conhecer esse cenário todo em volta aí das ferramentas, como eu falei, para você poder entender melhor as ferramentas aí no seu dia a dia. Aproveita aí, deixa o seu comentário, né? Quem tiver alguma dúvida, sugestões, mas não entendi isso, não entendi aquilo, estou usando dessa maneira na minha organização, estou utilizando o Planner aqui, por exemplo, para controle de manutenção, como nós criamos, para controle de gestão de contratos, para gestão de tarefas, né? Nós criamos aqui um board ágil, né? Eu mostrei para você alguma aula passada aqui
como que você gerencia sprints, com controle das nossas tarefas sprint por sprint, né? Então, tanto você pode fazer isso para uma gestão de equipe, né, de operações, quanto você pode fazer isso para uma gestão de projetos, né, que são esforços temporários. Algumas pessoas, inclusive, perguntaram, você pode arquivar o projeto, você pode excluir as pessoas e deixar somente uma conta de administrador do projeto. Tem algumas boas práticas aí para você poder acabar o projeto e armazenar o histórico desse projeto. Você pode mover o histórico desse projeto para um SharePoint de casos de sucesso, de lições aprendidas, tá? Então você precisa definir um processo para isso. Eu vou falar sobre processos também em uma próxima aula, ok? Então algumas pessoas perguntaram sobre isso. No nosso caso aqui na organização a gente tem a intranet, aqui na Trentin. A gente tem todos os nossos processos mapeados no Visio, eles estão disponíveis na intranet, as pessoas podem navegar naqueles processos, ok? Bom, vamos começar a nossa atualização aqui então. Então, a primeira coisa é em relação aos gráficos, tá? Aqui eu estou utilizando aquele board do curso do Teams e aqui nós temos gráficos. Então, os gráficos, eles são simples, como você está vendo, mas eles são bastante úteis em vários sentidos aqui. Eu vou criar um novo projeto, você vai entender aqui o poder ou a vantagem dos nossos gráficos, né? Eu posso aplicar filtros e buckets aqui em cima. Então, bucket, agrupamento ou filtros. Eu aplicar filtros e buckets, eles também vão influenciar no que aparece no gráfico. Você já viu isso, né? Quando eu tinha colocado um filtro para ele mostrar só a sprint 1, ele mostra o gráfico só da sprint 1. O que facilita bastante, porque imagina que a gente tem um montão de tarefas, né? Aqui você pode até pensar, Mário, não é tão necessário aqui, né? Mas vamos criar um novo plano. Imagina aqui que a gente vai criar um novo plano, né, que é a nossa equipe de helpdesk. E aí, por acaso, eles utilizam o Planner. Lembra sempre que eu falei para você do Planner em questão de tamanho e complexidade, tá? Então, o Helpdesk aqui, a sua empresa tem, digamos, 10 funcionários e um estagiário que cuida de Helpdesk, por exemplo. Né? Tem a empresa do meu sogro aqui, por exemplo. Não tem uma área de TI gigantesca, também não tem muito problema de TI, né? De vez em quando tem algum problema numa máquina, em alguma coisa. Então, ele não precisa de um Zendesk, Freshdesk, ele não precisa de um Dynamics, ele não precisa de uma coisa extremamente robusta, com SLA, com suporte nível 1, 2, 3, distribuir isso para as pessoas, não precisa disso. Então, neste caso, ele poderia até usar um planner para isso. Entende? Ele poderia criar um quadro na parede aqui, na sua parede ali com post-its, colocar quais são as pendências que a pessoa da TI tem. Talvez é uma pessoa e um estagiário da TI. Então, quando eu falo aqui para você usar o quadro do Planner, sempre tenha em mente, né? Aquele vídeo das ferramentas que eu passei para você, né? Que a gente tem aqui tamanho e complexidade: pequeno, médio, grande. Então, o pequeno é quando a gente não tem muita complexidade nem tamanho. Então, temos aqui 3 pessoas, algo em torno disso aqui. Talvez podia até ser um to-do do Helpdesk. To-do do Helpdesk. Tem o Mário e o João no Helpdesk. Não tem um monte de gente, só tem o Mário e o João. O que a gente faz? A gente cria um to-do aqui, computadores, trocar, substituir, fazer backup, internet, rever, tá? Enfim, coloca ali, como eu mostrei para você no próprio to-do. Então, sim, é uma possibilidade, tá? A gente não precisa falar, não, é suporte, tem que comprar o Zendesk, Freshdesk, enfim, alguma coisa lá. Não necessariamente, tá? Mas agora imagina que a gente já tem uma equipe aí de umas 5 pessoas, mais gente, talvez, né? E, enfim, estamos começando a aumentar a complexidade. Bom, vamos criar um quadro. E aí aqui no quadro a gente tem as colunas, né? To do, doing, pending, tá bloqueado aqui alguma tarefa, concluído. Começo agora a ter a parte de arquivos, que a gente já viu lá na nossa biblioteca do Planner, certo? Então posso pensar outras coisas aqui. Ah, não. Eu sou o suporte do empresa, tem 100 pessoas no suporte, tem 10 mil funcionários lá. Toda hora tá abrindo chamado. Meu computador travou, não tem licença do Windows, né, tá tudo quanto é coisa. Imagina você colocar isso dentro do Planner.
Já pensou se está chegando aqui dentro do seu planner 200 chamados por dia, nível 1, nível 2, nível 3? Já pensou isso aí? Não tem como, pessoal, não tem como. Então, assim, quem começa a usar, né, também toma cuidado com isso. Quem começa a usar o planner, não use o planner pro resto da vida, né? Aquele negócio ali de quem só tem martelo, tudo é prego, né? Você também pode precisar, né, de outras ferramentas. Então, aqui eu preciso de uma ferramenta corporativa de propósito específico que me gere relatórios, quantas horas por chamado, quantos chamados por área, uma série de coisas, tá? Da mesma maneira, eu criei lá um planner para você, lembra, da área comercial. Então imagina que a sua empresa está começando aí, tem muita gente aí, às vezes está até de negócios digitais, ou enfim, você tem uma loja, você tem, enfim, qualquer coisa aí que você tenha, você começou a trabalhar os seus clientes, mas você não tem 1.000 clientes, você tem 5, 10 clientes, você tem 2 pessoas no comercial. Então eu poderia até pensar aqui no pequeno, e começar esse meu comercial aqui com um controle no planner mesmo. Então, eu poderia, talvez, se você está usando um conta azul, está usando um Monday.com, está utilizando alguma outra coisa ali, mas eu posso vir e colocar minhas tarefinhas aqui, né? Então, prospecção, contrato, né? Eu criei um planner em outra aula nossa aqui em relação a isso, né? Prospecção, contrato, eu venho aqui e coloco os próprios clientes. Vamos simular isso juntos hoje para a gente poder ver a atualização e ver os nossos relatórios, né? Então, poderia aqui um pequeno, médio, né? Mas agora imagina que você tem 200 clientes, 300 clientes, você tem 5 vendedores, aí já não dá. Você vai precisar de um CRM, vai aí para um Salesforce, Dynamics, enfim, alguma coisa aí que você vai precisar acompanhar o lead e tudo mais, né? Eu posso até mostrar o Dynamics aqui que nós usamos internamente. Quem quiser dar uma olhadinha, a gente fala aqui dos processos. Escreve aí nos seus comentários, né? Ah, Mário, eu uso isso aqui, gostaria de ver uma ferramenta de manutenção, uma ferramenta de CRM, enfim, uma ferramenta de qualquer coisa aqui. Vamos lá simular esse negócio aqui. Então, para facilitar o nosso entendimento, criei um helpdesk, aí você fala aqui, bom, chamados, novos chamados. Aí a gente vem aqui em andamento. Então, priorização. Priorização. Aí a gente vem aqui em andamento. Bloqueados, né? Que tem uma pendência, não dá para resolver. Bloqueados. E concluídos. Então lembra muito, não esquece isso, pelo amor de Deus, né, pessoal? Nenhuma ferramenta gerencia nada para você. A ferramenta é um instrumento do gestor. O que nós precisamos para conseguir usar uma ferramenta? Nós precisamos de método, precisamos de metodologia. Então eu criei aqui mais ou menos, mas você tinha que pensar, né? Como é que chegam as coisas aqui? A gente poderia fazer uma automatização por e-mail aqui. Então, quando enviar o e-mail, lembra aqui que ele criou um e-mail para a gente? Ó, vou clicar lá em cima, conversa, clicar lá em cima, o que ele vai abrir? Um e-mail que vai se chamar o quê? helpdesk@trentin.com. Então, no caso aqui, né, eu estou usando o ambiente demo, helpdesk@o demo.com aqui, né? Ó, se eu clicar ali, vou clicar aqui no nosso helpdesk, ó. Então, tá aqui, ó, o grupo. helpdesk@trentin.com. Então, posso criar uma automatização no Microsoft Planner, posso fazer isso nas nossas próximas aulas, né? Quando for enviado um e-mail para o helpdesk@trentin.com, ou no caso aqui, né, o cee.microsoft.com, mandou uma mensagem, preciso de ajuda aqui no meu computador, para o e-mail, o Microsoft Flow Power Automate vai lá e lê o e-mail, pega aquele e-mail e ele mesmo automaticamente cria aqui o chamado com o título do e-mail, por exemplo, né? Então, trocar notebook. E vai entrando. Então, quebrou tela, enfim, nova licença. Estou escrevendo de qualquer jeito aqui só para ter algumas coisas aqui para gente, tá? Então, estaria entrando problemas ali para gente, né? Acesso VPN. Tá entrando. Então, todo dia, olha só que bacana, né? Todo dia ele vai ler o seu e-mail lá, o Power Automate, vai criar uma tarefa aqui em novos chamados.
Aí, nesse novos chamados, a gente tem que configurar a nossa equipe, lembra? Então, vou colocar umas pessoas. Então, Pet, tem o Nestor, vou colocar uns caras aqui. Pronto. Isso aqui tudo você já conhece, né? Coloquei. E eu vou utilizar a prioridade aqui, ó. Não preciso criar rótulo para isso, hein? Lembra que, como eu já tenho, eu não preciso gastar os meus rótulos para isso. Eu poderia pensar no rótulo, aí você tem que pensar. Não esquece desse negócio, você tem que pensar, né? Estou fazendo aqui só como um exemplo, pode não ser o melhor processo, né? Então eu vou criar aqui essa parte aqui de rótulos, eu vou criar como tecnologias. Então, por exemplo, vou colocar infraestrutura, vai ser o nomezinho disso aqui, coisas que estejam relacionadas à segurança. Opa, vou botar aqui nos rótulos, vou renomear aqui para o que está relacionado à segurança. Opa. Segurança. Vou colocar aqui no amarelinho o que está relacionado aí. Segurança. Vou colocar aqui no amarelinho o que está relacionado a hardware. Vou colocar aqui no verdinho o que está relacionado. Não vou colocar tudo não. Licenças. E aí eu poderia ter por tecnologia, banco de dados, enfim, SharePoint, tudo mais. Aí, um dos cidadãos vai ser responsável por cuidar dessa priorização. Então, ele clica aqui, fala, isso aqui é hardware. Poderia até envolver duas coisas, hardware e segurança. E isso aqui é uma coisa muito prioritária, urgente, que é o acesso a VPN do presidente da empresa. Aí ele joga para cá. Priorizou, né? Tá aqui. Nova licença. Bom, nova licença, licenças, mas a prioridade é importante, né? É um cidadão lá que está precisando de uma coisa importante. Trocar notebook é hardware, mas é baixo, porque a pessoa já tem um notebook lá, precisa trocar por um mais novo, não quebrou. Coloca aqui. E quebrou a tela, aí nós temos que trocar. É importante e é hardware. Então, à medida que vão chegando as coisas aqui, ó, alguém vai dando vazão no próprio planner, tá? Agora, não esqueça, hein, pessoal? A Mário falou que a gente pode usar o planner lá para o suporte. Aí você chega aí na sua empresa e tem 500 chamados por dia e, pô, mas o Mário, né? Quem que é esse cara aí, né? Então, cuidado aí com o tamanho e a complexidade. Porque aqui a gente não tem rastreabilidade, não vai ter visibilidade de volta lá para o usuário, não vai ter algumas coisas, né? A gente pode até criar um Power BI para os usuários verem o número de coisas, né? Ele não vai rastrear a solicitação dele. Então, o Zé da Silva aqui da VPN, eu quero saber como é que está o status da minha acesso à VPN. Ele não vai saber, ele vai ter que ligar para alguém que acessa o quadro para que essa pessoa acesse o quadro e veja o histórico. Então, aqui, enfim, poderia ter um checklist, né? A, B, C, D, E, coisas que precisam ser feitas até que o acesso à VPN seja concedido. Planejou, está aqui em andamento, eu vou atribuir uma pessoa. Atribuir o Alex, e o Alex está cuidando desse negócio. Ele vai concluindo as coisas, ele poderia colocar comentário nas tarefas, que nós já vimos também, certo? Então, ó, progresso está em andamento agora, então mudou para o progresso em andamento. Ele poderia já colocar uma estimativa de conclusão, vamos dizer que ele vai concluir isso aqui no dia 15. Pode colocar anotações, se houvesse arquivos, né, precisa de um arquivo de configuração, alguma coisa, você já aprendeu a usar arquivo nas aulas anteriores, poderia estar conversando aqui, né? Então, Alex, favor, revisar documento XYZ. Pronto, eu poderia estar acompanhando. Então, esta é uma forma que a gente pode utilizar e ir atualizando as coisas. Então, priorizou, atribui um cidadão, o próprio cidadão, então aqui o Nestor ia fazer isso. Eu sou o gestor, eu atribuí a tarefa ao Nestor. Nestor entraria com o login dele, mexeria para cá, colocaria em andamento e viria aqui colocar as coisas que ele vai fazer, X, Y, Z, por exemplo. E vai avançando, ok? Então, eu posso ter novos chamados aqui, novo chamado, né? Sempre vai estar entrando ali novo, chamado 2, enfim. Chamado 3, só para não digitar muita coisa aqui. Então, está entrando chamados,
vou priorizando, as pessoas vão pegando, vão executando. Ah, estou bloqueado, porque tem uma coisa aqui que o outro departamento precisa aprovar. Aí fica um blockade aqui, e a pessoa responsável pela equipe tem que cuidar daquele bloqueio. Quando for concluído, eu levo ele lá para o concluído, né? Vamos pegar um aqui só para deixar uma lá no concluído também. Vou arrastar uma aqui para o concluído, colocar uma pessoa, só para dizer que a gente já concluiu alguma coisa. Então, quando chegar lá no final, você concluiu a sua tarefa, ok? Então, aqui a gente fez um exemplo rápido de criação do board e atualização da tarefa, e aí você pode acompanhar isso aqui no gráfico, ó. Então, não iniciadas, em andamento e atrasadas. Isso é o que você consegue ver aqui do Planner. Mas ó, eu consigo ver quantos chamados ainda não foram tratados. Então tem 2 novos chamados, né? 2 novos chamados. 2 que estão em priorização, mas ainda não começamos a trabalhar nele. 1 em andamento, 1 que está bloqueado. E deveria ter um concluído aqui, né? Mas como já concluí, ele some, né? Então, se eu posso jogar ali e não concluir, aí ele ficaria aparecendo aqui pra gente, tá? Eu consigo ver por prioridade, olha lá. Então, alto, médio, baixo, urgente, né? Tem aqui as prioridades. As que estão atribuídas às pessoas e as que não estão atribuídas às pessoas. E aqui do lado, eu vejo as tarefas. Então, se você clicar aqui nas não atribuídas, a gente consegue ver quais não estão atribuídas, e aí a gente poderia colocar aquelas tarefas lá, né, que não estão atribuídas. Então, o Planner ele é bastante simples, porém, sendo bastante simples, ele permite que a gente tenha um fácil uso, né? Deixa eu tirar o filtro aqui, atribuídas, não atribuídas. E a gente consegue combinar essa coisa toda. Vou mostrar todas aqui, limpar o filtro, pronto. Então a gente consegue aqui ter uma visão fácil, né, de todas as tarefas daquela nossa equipe. Poderia ser um projeto, poderia ser uma equipe. Se você estiver fazendo isso, lembra que você pode aplicar os filtros também, e esses filtros vão valer para o relatório, tá? Então, eu vou criar rapidamente aquele projeto ágil com sprint, projeto Scrum. Eu vou criar um projeto Scrum aqui, gestão por sprints. Então, podemos utilizar a gestão ágil de projetos no Planner? A resposta é sim, né? Assim como você faz com o Trello, você faz com outras ferramentas aqui. Então, vou lá, backlog, e aí planeja minhas sprints, sprint 1, sprint 2, enfim, né? Já até fizemos esse exercício aí numa outra aula, só para te mostrar uma atualização de tarefas aqui bem rapidinho. Então, lá no nosso backlog, a gente tem que pensar, né, no visioning, fazer uma visão do projeto aqui, a gente poderia ter épicos, e funcionalidades, né? Épicos, funcionalidades, as histórias, e a gente vai priorizar, planejar essa coisa aqui nas nossas sprints. Então, vou colocar só um ABCD, tá? De tarefas aqui, ABCD, FG, pronto. Coloquei aqui algumas tarefinhas. A gente poderia pensar em usar rótulos, seja para tipos, tipologia, seja para áreas, seja para a estimativa, né, em termos de tamanho, pequeno, médio ou grande. Você que vai escolher como que você usa os rótulos aí. E a partir desses nossos rótulos, a gente vai ter uma outra segmentação que te permite aplicar filtros. Além dessa segmentação dos filtros, a gente pode ter a segmentação por buckets, quer dizer, eu decidi que eu vou fazer o nosso A na sprint 1, o C e o G. Então, né, priorizei aqui. Aí eu entro na sprint 1, você lembra? Então, lá na sprint 1, a gente vem aqui agrupar por progresso, lá em cima. Agrupar por progresso. Ele vai ficar aqui iniciado e tal. Consigo ver o que está em backlog, o que está na sprint. Mas agora eu quero filtrar. Vou filtrar por bucket. Quero ver só a sprint 1. Então, aqui somente tarefas da sprint 1. Não iniciada e andamento concluída. Eu consigo fazer o meu backlog. Aí eu poderia colocar os rótulos, né? Então, você que ia pensar, posso até colocar vários rótulos. Então, eu bato o olho na tarefa aqui e consigo ver os rótulos, né? Posso colocar os rótulos como sendo épico, feature
e história, né? Isso era uma maneira que eu usava antes, há bastante tempo aí. A gente tinha um trabalho junto com uma ONG, ela usava Trello, e a gente usava essas etiquetinhas aqui, lá dentro do Trello mesmo, só que a gente dava o nome de épico, funcionalidade e história. Aí você batia o olho, você sabia do que se tratava ali. Posso também atribuir as pessoas, né? Antes disso, eu preciso colocar membros. Vou colocar aqui os nossos membros. Vou colocar aqui outros membros, né? Posso atribuir os nossos membros às tarefas e aí simplesmente começar a trabalhar, né? Posso ter mais de um membro na tarefa, tá, pessoal? E aí tem gente perguntando, Mário, coloco uma pessoa só, coloco várias. Aqui, assim, para o planner, tanto faz. Eu, particularmente, não gosto de colocar muitas pessoas na tarefa, porque acaba ficando aquele trabalho de faculdade, né? Tem o professor, quantos alunos pode, né? 8 alunos, né? Um só trabalha e os outros não trabalham em nada. Então, vale a pena você quebrar mais o planejamento para que você tenha a visibilidade, você tenha o relatório e também para que o próprio trabalho das pessoas seja mais organizado, né? Que elas tenham esta organização aqui. Então, à medida que você vai atualizando, né, em andamento, eu tenho aqui uma concluída, eu posso ir lá no gráfico lá em cima, e aí ele está mostrando só o da sprint, ó, pessoal. Então, isso aqui é muito legal, por quê? Porque o filtro da sprint está aqui, ó. Estou mostrando só a sprint 1. Então, isso pode ser uma coisa muito legal. Talvez agora que você está olhando aqui, você fala, pô, Mário, isso aí eu não entendi muito a importância disso, não. Imagina que você tenha 10 sprints no seu projeto e que você tenha aí umas 30 histórias por sprint, né? Se você vier ver o gráfico aqui, não tem como a gente saber que está atrasado. Aqui, ó, vou voltar aqui e vou eliminar o filtro, ó. Bucket, tirei. Então, nós temos aqui 6 tarefas, né? Imagina que fosse 200, né? Não, eu quero saber só dessa sprint. Vai aqui e aplica um filtro. Tá? Aplica o filtro por bucket, o bucket é sprint. Pronto, agora eu consigo acompanhar aqui na minha sprint. Consigo ver quem tem muita tarefa na minha sprint, né? Então, aqui tem a Megan, o Alex, a Pat não tem nenhuma tarefa. Então, poderia passar alguma tarefa para ela. E as tarefas já estão aqui do lado. Então, se eu quiser, eu posso fazer modificações na tarefa aqui mesmo, né? Vou colocar a Pat para ajudar numa tarefa aqui. Então, ele já vai atualizar nossas tarefas aqui diretamente da visão de gráfico, ok? Bom, espero que tenha sido útil aqui para vocês a nossa visão de gráfico. Comecem realmente a aplicar, a colocar os seus projetos em prática aqui dentro do Planner, usar as ferramentas, tá? Porque aí você vai poder comentar aqui embaixo, eu vou te ajudar mais, se está sendo suficiente para você o Planner ou não. Pode ser que você não esteja conseguindo obter o máximo do Planner por mau uso, ou seja, falta de método, ou por desconhecer tudo que faz aquela ferramenta. Então a gente já aprendeu como cria tarefa, edita tarefa, cria plano, já fizemos exemplo de plano de marketing, plano financeiro, já fizemos plano de projeto, enfim, pode ser projeto, pode ser equipe de operação, já fizemos isso aqui também. Mas por outro lado, pode ser que o que você deseja fazer, né, algumas pessoas estavam comentando, né, faço o acompanhamento de concessões rodoviárias, faço o acompanhamento de construção de uma fábrica. Aí o Planner não é a ferramenta para você, não. Então, cuidado também com essa questão, né? A gente tem que se preocupar de estar usando a ferramenta certa. Deixa eu pegar uma figurinha aqui em relação a isso, né? Para a gente poder definir o que é esta ferramenta certa aí para a necessidade certa, né? Então, aqui tem uma figurinha, deixa eu achar aqui a nossa figurinha, ó. Então a gente tem um conjunto de ferramentas aqui, inclusive outras ferramentas, né? Então aqui a gente está vendo o ecossistema Microsoft, tem mais coisas aqui, né? Vou falar amanhã na próxima aula, quem quiser saber disso também, né? Coloca aí um comentário para entender um pouco o ecossistema de ferramentas. Na verdade, a gente tem várias ferramentas, né? Inclusive ferramentas que chamamos ali prontinhas, né? Off the shelf aqui, ferramentas de prateleira, que são excelentes ferramentas, né? Como a Asana, você tem o Rike, Monday, você tem o Bitrix, você tem o ClickUp. Eu vou fazer, inclusive, vou montar uma playlist de revisão dessas ferramentas, tá? De mostrar para você como é que funciona cada uma delas ali em projetos na prática. Pode colocar sua sugestão aí de ferramentas. Eu fiz uma enquete lá
no Instagram e muita gente pedindo, né, revisa o ClickUp, Bittrex e tal. Então eu já usei algumas delas, mas vou criar projetos nelas aqui. E esse tipo de ferramenta, ele é uma outra categoria, né? Quando estamos falando aqui de solução enterprise, nós estamos falando de plataformas. Então, você tem Clarity, PPM, você tem Oracle Primavera, você tem vários outros ali. E alguns desses aqui também podem funcionar como prateleira, né? Como prateleira não, como plataforma enterprise, né? Eu desconhecia um pouco do Monday, por exemplo, mas o Monday tanto tem a versão que você vai lá criar o seu login lá diretamente nele, mas você pode também ter uma versão que é um ambiente seu, digamos assim, né? Aqui os dados estão com você numa solução enterprise, né? Você tem a customização da plataforma para você. Quando falamos off the shelf, que ele já tem uma metodologia pronta com algumas coisas que você pode modificar, mas os dados e a metodologia estão dentro do controle do fornecedor, vamos dizer assim, né? Então, não dá para você ligar lá no Trello e falar, pessoal, coloca um campo novo aí para mim, porque eu preciso disso. Aí não dá, por quê? Porque se ele mudar o Trello, ele muda para todo mundo, que são milhões de usuários, né? E é isso que não faz tanto sentido. Mas são excelentes ferramentas que você precisa entender o propósito, tá bom? Então, aqui em termos de comparativo, né, é que você muitas vezes tem uma rápida implementação, mas você não tem toda a flexibilidade que você tem, por exemplo, num project, num SharePoint, que permite você até fazer desenvolvimento hardcode em cima dele, porque ele está no seu domínio, né? Então, eu tenho o project, aí não está lá no Trello.com, no Asana.com, enfim. Não, eu tenho no @trentin.com.br está o meu project. E eu faço o que eu quiser com ele sem afetar outros usuários de project no Microsoft. Por quê? Porque aqui ele cria uma instância para você, né? Então, quando você tem o Teams, quando você tem o Planner, o Microsoft 365, você não está usando um negócio que todo mundo está usando. É uma instância sua, é aquele software para você, tá? E falando aqui sobre complexidade, né, eu tinha até desenhado naquela nossa partezinha ali de complexidade, o Planner, ele tem colaboradores de um time aqui, tá? Então, se você for usar uma coisa da organização, teve bastante gente que mandou comentários em relação a isso, acho que é uma coisa importante aí de esclarecer. Eu gostaria de ver o portfólio da minha empresa, quero ver todos os projetos que estão em andamento. Bom, isso não é uma função do Planner, né? O Planner é uma equipe, tem um quadro na parede aqui de post-its e agora está usando um quadro virtual para isso, tá? Gerente de projeto, a gente pode usar o Project for the Web. Quem quiser saber aí sobre o Project for the Web, tem um webinar meu, tá? Lá no YouTube, mas eu vou falar disso em outras aulas aqui. Escreve aí se você quer saber do Project for the Web. Mas quem pesquisar aqui Project Web Trentin no YouTube, você vai achar um webinar aqui, que é este aqui, conheça o New Project for the Web. E aqui eu faço um comparativo, né? Webinar, conheço o New Project for the Web. Aqui eu faço um comparativo do Project Online, baseado aí no SharePoint, versus o Project for the Web. Então aqui você tem os avanços, status e tal, versus utilizar o seu Project for the Web, que é uma ferramenta cada vez mais adotada aqui, tem uma facilidade de uso, né? Esse aqui é o Project for the Web. A gente consegue também gerenciar fluxos. Aqui você vai aprender aí bastante coisa legal, né? Acho que o YouTube que está colocar aqui ele numa resolução maior. Mas aqui você vai poder entender melhor o funcionamento, mas eu vou falar em outras aulas nossas aí também, tá? Webinar, conheça o Project for the Web, o New Project for the Web, pode pesquisar aí. Vai lá no search aí do YouTube, você vai achar aqui no canal. Mas a gente continua tendo também muita necessidade de soluções corporativas, PMOs de grandes empresas que fazem a gestão de CAPEX, fazem a gestão de construção de fábrica, fazem a gestão de aeroportos, enfim, fazem a gestão de coisas aqui que precisam de linha de base, fluxo de caixa, curva S, homem-hora, que precisa, enfim, de uma grande complexidade. A gente continua e vai continuar sempre tendo a necessidade do Project Online, tá, pessoal?
Muitas vezes as pessoas têm essa ideia, né, de quando surge algo novo, necessariamente o restante vai deixar de existir, né? E não é verdade. Assim como a gestão ágil, ela veio para expandir a gestão de projetos, né, levar a gestão de projetos para outras áreas, mas a gestão tradicional continua. A gente continua com planejamentos em projetos de capital, utilizando FEL, Front-End Loading, utilizando AWP, o Advanced Work Packaging, utilizando gráfico de Gantt, utilizando o planejamento em cascata. Por quê? Porque esses tipos de projetos, o contexto desses projetos exige isso, né? Que é algo que eu falei também na playlist do Kinefin, porque lá na playlist do Kinefin eu falo para você um pouco de quando e como utilizar cada uma das metodologias. Espero que tenha sido útil para você. Nos vemos na nossa próxima aula, então nossa aula 12, onde vamos falar sobre coautoria dentro dos arquivos do projeto, coautoria e compartilhamento. Voltando lá para o Teams, né? Vamos sair um pouco do Planner daqui para frente, né? Já falamos bastante do Planner. E agora vamos voltar para o nosso Teams. Então, tá lá na nossa ementa, né? As próximas coisas aqui, só falando das próximas aulas, né? Nós vamos falar de volta, vamos voltar aqui para a coautoria dentro do Teams, lá na sua equipe. Também vale para o Planner. Como adicionar um site SharePoint à equipe do projeto no Teams, utilização do Forms e outras coisas aqui, que são nossas próximas aulas. Legal? Deixa aí comentários, sugestões, aproveita para compartilhar essa aula também, chama todos os seus colegas para a gente avançar nas próximas aulas. Um grande abraço e até lá.